Alessandra Marques Ávila, take 1. Bom, Alessandra, para começar, a gente queria que você se apresentasse. Quem que é a Alessandra Marques Ávila? Alessandra Marques Ávila é uma mulher psicóloga, trabalhadora da política de assistência social desde 2002. Sou Carla, sou formada na UFMG, sou servidora pública do município de Belo Horizonte, num cargo de concurso público da psicologia que eu fiz logo após a minha formação. Eu sou professora aposentada da UFMG. Quando eu começo a fazer algum trabalho dentro da assistência, foi inclusive pré-SUAS, meu lugar era sempre assim, a pessoa que estava na universidade, e mesmo depois que eu aposento da universidade, mas que é chamada para ajudar no processo de construção de metodologia. Sou professora na PUC, eu estudei, fiz 6 anos de psicologia na PUC, naquela época eram 6 anos. Eu sou essa psicóloga, eu fui do Conselho Federal, do Conselho Regional de São Paulo. Sou psicóloga, eu acho que é uma coisa que me define. Sou militante, como eu falei, do SUS e de algumas pautas de direitos humanos. Cearense, nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, mas me considero cearense. Eu sou Adriana, londrinense de origem. Psicóloga, trabalhadora da assistência há quase 23 anos. Eu sou psicóloga, nasci no estado do Tocantins, sempre atuei no campo dos direitos humanos e nas políticas públicas, tanto lá no Tocantins quanto em Brasília e aqui no Amazonas, onde eu moro já nos últimos 20 anos, né? Olha, eu sou uma carioca do brejo, que a gente brinca, né? Estou em Campinas há mais de 25 anos. Então, eu sou uma pessoa, assim, de algumas moradas, né? De mudanças, né? Ao longo da minha vida, né? Mas de opção profissional, não. Porque eu fiz a opção pela área da assistência social e é nela que eu permaneço desde então. Eu normalmente tenho me identificado, quando as pessoas pedem aquele mini currículo, eu tenho me identificado assim de uma forma bem simples, que eu acho que me descreve. Eu tenho me identificado como psicóloga do SUAS. Eu tenho percebido que essa identidade, né, de psicóloga do SUAS, ela era para além do trabalho cotidiano. Ela é uma forma de ver o mundo, ela é uma forma de explicar, né, as questões que a gente vê, a realidade. Te ouvi falando dessa possibilidade de uma aposentadoria próxima, e você tem começado a tua trajetória profissional no campo da assistência social. São anos e anos de atuação na área, passando pelos mais diferentes serviços, tanto atuando na ponta, na gestão, no controle social. E acho que toda essa história da Carmen ajuda a desconstruir uma ideia que a gente ouve com muita frequência de que a psicologia caiu de paraquedas no campo. É um aspecto muito bacana. Olha, eu jamais diria que ela caiu de paraquedas, a não ser que a gente estivesse no comando do avião que levou o paraquedas. E acho que assim, são pessoas que não conhecem a história, e mesmo se elas não conhecem essa história da psicologia no SUAS, né, mas já existia uma psicologia na assistência social anterior, né, seja a partir da política de infância, as pessoas que faziam trabalho com idosos, com grupo de mulheres, né? Eu formei em 89, 90, então era numa época que não existia o SUAS, né? E durante um tempo eu trabalhei com programas que hoje seriam classificados, né, como da assistência social, que eram programas
numa comunidade de assentamento que atendiam adolescentes no contraturno escolar e também a assistência às famílias daquela região. Era uma equipe interdisciplinar, tinha 3 profissionais, uma pedagoga, eu como psicóloga e tinha uma assistente social. O que a gente fazia, né, o nosso trio, era tentar ver a situação de cada família e se aproximar da família e ser um ponto de referência para eles, né? E muitos até achavam que aquilo não tinha a ver com psicologia, né? Então, não tinha muitos pares com quem conversar. Às vezes até eu ficava pensando, será que o que eu estou fazendo tem a ver com psicologia? Porque a referência da minha formação de graduação não me ajudava a entender isso. Eu fiz graduação em psicologia na Universidade de São Marcos. Eu costumava brincar que a gente ainda se formou para abrir um consultório na Avenida Morumbi e achar que fazer psicologia era só fazer psicologia clínica. Tanto que a psicologia social, a partir disso, vai ficar conhecida assim como a psicologia de pobre, né? Que é a psicologia que se dedica à pobreza, que se dedica... Não somos psicologia de pobre, nós somos psicologia para todos. Como a psicologia não é para todos, né, a gente se dedica assim àquele segmento social que não tem o atendimento da psicologia. A gente tinha certeza de que o nosso trabalho ali era escuta clínica, mas que a gente ouvia muito das pessoas... que bom que chegou uma psicóloga aqui no bairro. Pode parecer bobo, mas foi um dos primeiros impactos que eu tive, que foi de perceber que, sim, tem muita gente que acredita que precisa de um contato com a psicologia, mas que simplesmente não tinham acesso. Então, assim, veio aquela coisa de, assim, como a nossa profissão é elitizada. E aí, uma colega disse, André, está tendo uma oportunidade de trabalho na casa da família, e eu acho que é a tua cara. Isso foi mais ou menos em fevereiro ou março de 2004, que eram 4 profissionais, 2 psicólogos, 2 assistentes sociais e uma equipe de suporte que era serviços gerais e recepção. Era uma equipe muito mínima. E aí a gente foi, né, a gente passou uma semana estudando os textos que tinham no momento sobre o que era a Casa da Família e foi para o território, que é o território do Alto Alegre, no município de Maracanaú, mesmo território que agora eu estou. Eu venho de uma geração de psicólogas e psicólogas que a atuação em política pública ainda era muito incipiente. Eu me formei em 96, cada um de tempo, e a gente não discutia necessariamente essa atuação na graduação. Ao mesmo tempo, eu gostava de me lembrar da Lucinha Afonso, que a Lucinha Afonso era uma que dizia assim, a gente tem todos os instrumentos e formação teórica para a gente forjar o nosso exercício profissional em qualquer área das políticas públicas. Não vamos nos intimidar. E eu fazia isso muito em sala de aula, assim, gente, vocês podem não ter tido exatamente uma disciplina chamada assistência social. Pensar essa passagem da psicologia para este campo de atuação não requer muito, além do que vocês já adquiriram na formação. Não tem essa de paraquedas não abriu, eu esborrachei no chão. Então, assim, a gente tem capacidade para isso. A gente tem que se empoderar nessa condição. Quando eu formei, eu fui trabalhar numa casa de apoio para criança e adolescente em situação de rua em Belo Horizonte. Eu formei em 85 e isso aí foi em 92. Eu entrei lá nessa casa, fui contratada como psicóloga
e comecei a trabalhar, né? Não tinha, ninguém me falou o que era para fazer. Eu não tinha muita ideia. Eu acho que tem assim, muito do imaginário da sociedade, do que a psicologia pode fazer, né? Ainda um imaginário muito vinculado com a clínica, né? Tanto é que me deram uma sala. Tinha uma mesa, tinha material, tinha desenho, folhas, coisas para desenhar, tinha jogos. E aí eu, né, até tentei. Fui chamando um a um para sentar lá e, assim, na verdade isso não funcionava com os adolescentes de rua. E eu comecei a perceber que não era por aí. E comecei a pensar, assim, conversando com algumas outras colegas que também estavam psicólogas em outras casas, o que era possível fazer. Eu comecei a deixar minha porta aberta da sala. Os meninos foram entrando, foram trazendo, né? Comecei a escutar do que eles estavam falando. E a partir daí eu comecei a pensar em momentos mais coletivos para discutir determinados temas. Eu trabalhava na abordagem de rua aos finais de semana, à noite, e aquilo assim me motivava, né? Dizia assim para os colegas que o bom dali era que tudo você podia criar. Você tinha um espaço para pensar em propostas de intervenção, das mais variadas, né? Agora, o que marca, quando você pergunta o que marca, eu acho importante também pontuar, assim, da precariedade que existia de estruturas, né? As estruturas físicas muito precárias, muito improvisadas, eram condições que a gente, né, mas que eu penso, nossa, como a gente aceitava aquilo, né, de ser insalubres mesmo, de nos colocar muito em risco, né, e a precariedade dos trabalhadores, porque nós estávamos chegando de um concurso, mas a grande parte da equipe naquela época era frente de trabalho, as pessoas eram contratadas por diárias, elas só ganhavam o dia trabalhado, elas não recebiam pelo final de semana, nem por feriado, não tinham nenhum tipo de registro em carteira, não tinham direito a atestado médico, não tinham nenhuma garantia enquanto trabalhador. Nós entramos em 15 profissionais, 10 assistentes sociais, 3 psicólogas e 2 educadores sociais. E para as psicólogas tinha 2 opções, o acolhimento institucional, naquela época a gente chamava de abrigo, né? E a abordagem de rua para criança e adolescente, que era um projeto naquela época, né? Na gestão, eu me lembro de pelo menos uma psicóloga, né? No abrigo para crianças e adolescentes, tinha psicólogo que entrou no meu concurso também, né? Campinas tinha um serviço que na época chamava Casa Amarela, que era um serviço para atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, a Casa Amarela também tinha psicólogo, né? A creche, que antes pertencia à assistência social, essa oferta tinha a presença de psicólogos, tinha uma oferta de contraturno escolar também num serviço de 7 a 14 anos e os serviços já com violação de direitos, que eram do apoio à reparação de danos e tudo mais, que hoje é o CREAS, os serviços que compõem o CREAS. Nesse serviço também tinha muito psicólogo. Então, vamos dizer assim, os serviços que tinham especificidades de desenvolvimento, criança e adolescente, a psicologia se fez presente por essa trajetória anterior e ela conseguiu também se legitimar nos serviços de violência intrafamiliar. A psicologia também contribuiu muito para poder pensar metodologias, instrumentos. Essa contribuição estava bem presente.
Mas a secretaria, ela estava muito estruturada, os programas, os serviços, no ECA. Então, assim, eram programas muito voltados à defesa e proteção do direito da criança e do adolescente. E onde estava o ECA, né, todas as medidas socioeducativas estavam aplicadas, em especial em São Paulo, aplicadas pela Secretaria de Assistência Social. Com o ECA, com o começo, porque o ECA é a formalização de um trabalho que vinha há muitos anos, né? Com as crianças de rua, né? Crianças abandonadas, crianças menores infratores, né? Os nomes, tudo que a gente abandonou, mas que eram os nomes utilizados e que tinha a preocupação da assistência social, das profissionais do serviço social. E nós também, porque estávamos ligados à infância, isso foi formando uma junção, um casamento ali, que fez com que nós começássemos a reivindicar esse espaço, esse reconhecimento neste campo da assistência social, esse reconhecimento de que nós, da psicologia, tínhamos contribuições a dar, né? A gente não tinha essa pergunta de como vamos colocar a psicologia. Não era dessa maneira que se perguntava. Você perguntava, bom, você vai trabalhar, você vai fazer um programa de combate ao trabalho infantil, como não usar a psicologia? Você vai trabalhar com criança, adolescente, família, comunidade, tem jeito de não trabalhar a subjetividade? Eu já tinha uma visão psicossocial, então essa subjetividade eu não vou pensá-la como? Eu não tenho que resolver complexo de Édipo dos meninos, eu não tenho que fazer condicionamento operante, eu não tenho que pensar a comunicação autêntica. Não, eu estou trabalhando com a subjetividade, trabalhando identidades, valores, relações, né, formas de organização familiar. Né? Na forma de organização familiar, a família não é uma máquina, você tem ali afetos, né? Você tem crenças. Então, tudo isso entra no trabalho e isso é psicologia também. Não é só psicologia, isso é antropologia, isso é sociologia. Quando eu me formo, logo na sequência eu vim para Campinas. E aí eis que surge no final do ano de 96 o concurso público, que foi aberto para a área da assistência social. De cara eu vi que nós éramos 20 psicólogos chegando, né, na prefeitura. O forte naquele momento em Campinas era o programa de garantia de renda familiar mínima, que era o renda mínima, né, da época. Eram famílias que, a princípio, elas eram selecionadas pela questão da vulnerabilidade socioeconômica, né? E quando a gente identificava, né, nessa supervisão, por exemplo, casos que demandariam alguma atenção, que você identificava, por exemplo, uma questão de violência ou de gênero ou doméstica, a gente discutia nessa supervisão para ser encaminhado para um outro serviço na secretaria. Eu desenvolvia os grupos na comunidade, então já tinha esse aspecto, né, de território, meio que embrionário, mas você ia, você conhecia os equipamentos dos locais, e aí fazia grupos desde salão de igreja, grupos em bosques. Então, justamente pelo meu trabalho com grupos que eu começo a ser chamada na Prefeitura de Belo Horizonte, em diversos programas da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Para fazer grupos com as pessoas que estavam sendo atendidas dentro desses programas, né? Então, a ideia do grupo como um instrumento de trabalho, ele é anterior mesmo ao SUAS. Ele vem
de outras políticas, né? Ele vem do SUS, da própria pesquisação, da própria educação popular, né? Que era antes do SUAS. Desde então, o que se propunha ali não era o grupo terapêutico, era a intervenção psicossocial, né? Então, por exemplo, eu trabalho com a questão das identidades, trabalho com a questão dos vínculos e das relações. Aí você vai falar, mas isso é psicologia? É psicologia, sim. Existe uma visão da importância dos processos de subjetivação, os processos subjetivos que estão ajudando a construir as interações sociais. Porque não bastava só você estabelecer instrumentos para acessar materialmente aquilo que poderia dar suporte às famílias. A gente tem todos os outros elementos que levam as pessoas, principalmente os grupos, aos processos de violação de direito. Então, no campo do atendimento sociofamiliar e das famílias violadoras de direitos, a psicologia com certeza contribuiu muito para a compreensão dos fenômenos e a instrumentalização dos serviços, né? A compreensão dessa função social da família, a compreensão da vulnerabilidade enquanto condição humana em ciclos de desenvolvimento. A ideia de que a assistência social não era assistência social só para pobres, é claro que essa perspectiva já estava sendo colocada quando, especialmente, a gente desenvolve a ideia da proteção social, e a proteção social é a quem dela necessitar, e isso envolve inclusive a condição de dependência e de independência relativa, né? Ou seja, todas e todos nós e todes podemos em algum momento da nossa existência demandar assistência social, né? Demandar proteção social, muito referida ao ciclo de vida. Logo quando a LOAS foi sancionada, a gestão divulgava e capacitava e fazia muito material informativo do que era a LOA, o que é assistência social, o que é o direito garantido na Constituição, que foi regulamentado nessa lei orgânica. E eu me deparei com a LOAS neste momento, um pouco pré-sanção, e com a sanção, o que a gente nomeou assim a implantação inicial da LOAS. Eu falo muito que eu me sentia parte do mutirão de implantação da LOAS, né? A gente era parte desse mutirão. E eu me sentia perfeitamente adequada, assim, né? Trazendo as questões da psicologia, da minha formação. Os maiores desafios dessa época tem a ver com uma construção de uma política pública que garante direitos. Então era um movimento, né, assim, de cidadania, de implementação. E implementar não é fácil, né? Na época também eu participei um pouco da elaboração do Plano Municipal de Assistência Social. E no ensejo da avaliação desse plano, a gente de fato fez uma constatação que a gente precisava de ter instrumentos diagnósticos mais qualificados para poder dar visibilidade à demanda da população para os direitos da assistência social, né? Quando eu fui para essa área, o desafio era esse e o meu objeto, vamos dizer assim, de trabalho era produzir, vamos dizer assim, padrões informacionais de coleta de dados que tinham como propósito instrumentalizar desde o fazer profissional, um instrumento de trabalho de fato, até a tratativas de dados para uma tomada de decisão estratégica. Então a gente começou a elaborar
Desde o início, como que a gente mensura e registra coisas básicas como até definição conceitual do que é um atendimento. Mas nesse momento, a discussão da padronização conceitual foi muito relevante. E eu acho que a psicologia contribuiu muito para ajudar a pensar os conceitos. Com o cargo psicólogo, a gente não tinha quase ninguém na Prefeitura de São Paulo, porque é só a saúde que pode lançar um edital para contratar psicólogo. Então a gente tinha profissionais com formação em psicologia, mas com a nomenclatura de outros cargos, como supervisor de curso, que em geral eram profissionais admitidos. E aí tinham os comissionados, como eu, e então eu cheguei em Campo Limpo e logo eu fui lotada numa equipe distrital, que era a equipe do Jardim Ângela e do Jardim São Luís. E na época, o que era assistência social? Era a gestão, né, do Centro de Educação Infantil, das creches. Além disso, São Paulo tinha uma rede, né, de serviços que hoje a gente chama os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que tinham outras nomenclaturas, né? E o plantão social, que a gente quer acreditar que se transformaram, né, e que hoje são os CRAS. Nós, trabalhadoras, não tínhamos a dimensão de que o plantão social e o que era próprio, o que protege as pessoas são as relações, né? A construção do princípio de que as relações são a matéria-prima do trabalho na assistência social é alguma coisa de um tempo depois. Então, quando a gente começou a fazer a discussão que plantão social não era só para concessão de cesta básica, na minha avaliação, ocorreu uma mudança paradigmática na assistência social da capital. Não só do ponto de vista da criação de regulamentações e normativas, mas na compreensão própria do que vingou em 2005 como sistema único de assistência social. É exatamente um rompimento com o olhar que se tinha antes do SUS. Quando eu digo, às vezes eu brinco que a era pré-SUS, né? Um rompimento com uma ideia da caridade, do não direito, né? Então, assim, o estabelecimento de fluxos de processo, eles também caminham no sentido de criar parâmetros para que o serviço ele seja prestado no campo do direito. E eu acho que isso foi o que foi sendo percebido ao longo desses anos. Era tudo muito rápido, né? Em um ano a gente teve a política nacional, no seguinte a gente já tinha a NOB, um pouco depois a NOB RH, a tipificação, assim, um período curto, talvez de 4, 5, 6 anos, a gente teve a formatação da política nacional toda, né? Com o sistema. A equipe de Belo Horizonte participou. Eu participei particularmente dessa discussão de território, informação, diagnóstico, identificação dos territórios mais vulneráveis para fazer a oferta da proteção básica. A gente já tinha os abrigos, serviços parecidos com PAEFs, né? Mas CRAS, PAEF, né? Serviço de convivência, né? Atendimento a idoso e pessoa com deficiência, né? No domicílio. É a parte mais nova do sistema, né? E é uma parte que toca em prevenção, algo que, para mim, né, na formação de psicologia,
E ali, dentro do SUAS, um campo que a gente tem muito para explorar. E encontro o lugar como psicóloga, especialmente a partir destes elementos, né? Na segurança social de convívio, porque a aposta é que quanto mais vínculos as pessoas tiverem, mais protegidas elas estão. E que o alargamento de vínculos é uma função da política de assistência social. A gente alargar vínculos e adensar vínculos de nós, trabalhadoras da assistência social, com as pessoas e delas com o seu campo maior de relações, é estar protegido. É uma aposta isso. Eu moro no alto do morro. Aqui plantei meu castelo, feito de madeira e papelão. Não me iludo com o asfalto, não me encanto com a ambição, porque do morro eu não largo mão. Aqui não se conhece o que é tristeza, alegria. Divido com meus irmãos. Samba, futebol, capoeira são momentos de descontração. Vivo de cabeça erguida, sem medo da inflação. No alto do morro, sou livre como um condor que sobrevoa um vulcão. Quando os assistentes sociais optam por trazer a psicologia, eu acho que fizeram também com muito receio. Porque embora tivesse, né, esse olhar então, que é dentro da psicologia social, predominantemente a psicologia vem de um viés clínico vinculado, principalmente em Londrina, que está dentro do Centro de Ciências Biológicas, né, muito vinculado à saúde. Então parece que um receio que, como assim, estamos usando o recurso da assistência para pagar profissionais da saúde. Então eu acho que ficou muito isso assim, mas vocês não podem fazer terapia, aqui não é clínico. A todo momento isso assim, mas também nós não sabemos dizer o que a gente espera, mas não é para fazer isso. E esse ponto realmente era assim, era um X da questão, que você vai trabalhar as relações, você está fazendo terapia? Não. Né? Pode até aprender, intervir, escutar, interpretar, incentivar a fala, etc., nos diferentes modelos aí de atendimento clínico. Só que o objetivo, né, não era, né, nada relacionado a padrões ou ideais, né, ou formas de resolução de conflitos vinculados à psicologia clínica, tá? Era uma outra coisa. Mas havia, aí talvez fosse interessante, né, pensar um pouco mais sobre isso, havia também muito receio de incorporar coisas que depois não fossem, não coubessem no SUAS. Eu acho que é um medo, assim, é um medo justificado, porém, que não deveria paralisar as iniciativas, né? Deveria incentivar a busca por compreender melhor e teorizar melhor e praticar melhor. E qual era a grande dificuldade? Assim, eu acho que quando se desenha as metodologias da política nacional, a tentativa de produzir essa padronização no Ministério, eu acho que é o ápice das questões teóricas desses campos epistemológicos, sabe? Porque a tentativa era de se estabelecer um não reconhecimento de especificidades profissionais para se ter arcabouços abrangentes, ao mesmo tempo em que se diz que se precisa de compor equipes mínimas com a participação da psicologia. E se faz um veto aos instrumentos, às abordagens teóricas da psicologia.
Assim, não se explicita nada que tenha um saber que pudesse ser interpretado como específico da psicologia. O máximo que eles permitiram na interlocução conosco foi Paulo Freire. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E em 2006, nós resolvemos procurar o Cefes. Vamos atrás do Cefes. Nós somos Conselho Federal de Psicologia, nós vamos atrás do Conselho Federal de Serviço Social. Para dizer assim, olha, nós viemos aqui porque a gente acha que nós vamos trabalhar juntos em toda a assistência social. Nós temos uma tensão entre as nossas profissões. Então, nos cabe ajudar a que essas relações se tornem acolhedoras, cômodas, parceiras, né? E nós fizemos, então, uma campanha juntas. Psicólogos e assistentes sociais constroem juntos o SUAS. Isso é importante, né? Porque você mostra ao mundo que você está unido, está parceiro, está construindo junto. Então, isso foi muito importante. Nesse momento eu estava no CFP, a gente participou de muitas reuniões com entidades de assistência social, reuniões com trabalhadores dessa área, reuniões com o Conselho Federal do Serviço Social, com movimentos que já existiam em defesa dessa política, né? Então, a gente procurava participar desses debates, dessas reuniões, para levar o posicionamento da psicologia, né? E dizer assim, não, a psicologia tem muito a contribuir, sim, e procurar apontar essas possibilidades de contribuição. E uma das medidas, assim, que foi importante nessa direção foi a criação do CREPOP, e a produção da primeira referência, que foi a do CRAS, né? Mas, assim, até chegar nesse momento, a gente teve esses outros espaços aí, que eram muito fora da psicologia, né? Assim, não era um diálogo dentro da psicologia, mas era fora, porque eram com as pessoas que estavam muito mobilizadas em torno dessa ideia de criação do SUAS, né? Nós tínhamos já um certo espaço nos CREAS, né? Mas nós queríamos o CRAS. Nós queríamos estar nesse lugar que é o lugar de acolhimento da população, da garantia do direito e de acesso a quem precisar dele, né? E nós queríamos estar nesse espaço. Então, nós tivemos essa batalha aí, que nós só vamos conseguir em 2011, de sermos parte da equipe obrigatória, né? O Conselho Federal recebia essas notícias, né? Por quê? Porque as psicólogas que estavam conosco na plenária, representando esse campo, elas ficavam sabendo que ia ter isso, ia ter aquilo, que estavam agora redigindo o documento tal, e nós metíamos as caras e dizíamos assim, nós queremos estar aqui, queremos contribuir, né? Então isso tudo vai produzindo reconhecimento e vai fazendo com que se aceite a presença daquele profissional, tanto no trabalho, né, do cotidiano, no chão de fábrica, como a gente diz, mas que aceite também na construção da política, né? Como a psicologia tem o impacto de tudo isso e se beneficia, né, com tudo isso, eu acho que é aprender a lidar com o não saber, né, da gente não ter tanta arrogância de chegar nos lugares e falar, tem um conhecimento técnico, porque o convite é muito sedutor para a psicologia. É como se a gente tivesse algo assim muito precioso e não veio e vocês vão resolver, né? Só que a gente não resolve nada, né?
a gente faz junto, a gente aprende junto, e também é uma oportunidade de reflexão sobre o compromisso político da psicologia, né, que é muito questionado, assim, né, o que psicologia e política têm a ver, né? Porque a assistência social, ela nos coloca diante de pessoas vivendo situações muito dramáticas em relação às condições de vida. Então, não é só aquele momento ali, né, que você está atuando e o que você pode fazer no serviço onde você trabalha, né? É a nossa consciência mesmo enquanto sujeitos políticos num país muito desigual, né? Então, isso nos convoca a pensar essas outras questões, né? Acho que enriquece muito a psicologia. E quebra, né, esse olhar, né, que a psicologia se dá só para consultórios, né? Que isso, né, sempre foi muito marcante, ainda é, acho que é um processo, mas que já traz isso para as formações, né, da psicologia como também um campo de transformação social, né, de intervenção, de uma contribuição que vai além para esse público mais elitizado que paga, né, o atendimento, essa compreensão de que os fenômenos não são só individuais e subjetivos, que também estão inseridos num contexto maior. Então, acho que faz repensar os nossos próprios referenciais teóricos, né, de desenvolvimento, né. Então, ele abre uma outra concepção de mundo mesmo, né, e como a gente tem que conciliar, né, esse que é do macro com o que é mais particularizado, né. E eu acho que mudou o campo da formação da psicologia, né. Até semestre passado eu dava aula no ensino superior e hoje a gente já tem disciplinas que tratam, né, tanto da saúde coletiva como da política de assistência social. Os alunos sabem que a assistência social é um campo de trabalho, eles já se interessam em conhecer, né, querem estagiar, então eu acho que de alguma forma mudou. Tá ótimo, André. E você nos contou uma trajetória riquíssima, né, em que você passou pela gestão de serviços de assistência social, você trabalhou na ponta, você teve instâncias de controle social na academia, enfim, tem uma experiência vasta e riquíssima nesse campo. A partir dessa tua experiência, né, o que você considera que são as principais contribuições da psicologia para a assistência social? Eita! Então, eu acho que hoje a gente está conseguindo trazer para a política de assistência uma série de questionamentos, né, inclusive do fazer cotidiano, né, do olhar para o que é o território, do olhar para um território que ele não é limitado somente pelas fronteiras geográficas. Nos debates iniciais, uma contribuição muito importante foi no sentido de não estigmatizar as pessoas que utilizam serviços do SUS, das pessoas que faziam uso abusivo de álcool e outras drogas, ou das pessoas que não queriam ser institucionalizadas, né, nos albergues, que elas lutavam por autonomia, das pessoas que recusavam alguns serviços, né, porque elas achavam que elas não necessitavam daquilo e o técnico achava que elas necessitavam daquilo. Então, eu acho que a gente vai abrindo isso, assim, né? O que de fato é uma escuta, né? Para além do que está no papel. O que é essa escuta qualificada? É ouvir além do que é dito, é pensar nessas relações, nas escolhas, por que a família está naquela condição e que pode ser que ela continue naquela condição porque é o modelo que ela tem de vida, né? E aí então a gente começa a garantir um pouco esses espaços dessa escuta mais individualizada mesmo, que para aquele serviço fazia sentido. E a psicologia foi construindo, né, esse entendimento de que o subjetivo e o objetivo não são estanques. Então a gente foi trazendo alguns debates importantes
nos desafios com o público, né? Porque o serviço social trouxe muito o debate com, né, as contribuições para como trabalhar com comunidade, como fazer avaliação das famílias, a discussão de renda. Mas a gente entrou com como que isso dialoga com o público que a gente atende. Então a gente trouxe a discussão da autonomia, do protagonismo, da emancipação, como que se transforma, como que faz, metodologia de trabalho. E essa contribuição é reconhecida. E não é uma contribuição individual, é uma contribuição de um conjunto de trabalhadores que estavam nesse lugar de fazer profissional. E dessa forma, a gente não caiu de paraquedas. Eu acho essa frase mais um elemento desse discurso oficial que tentou, de fato, recontar a nossa história de um jeito estranho. Eu não consigo conceber uma sociedade contemporânea sem a psicologia, tá? Sem a noção de subjetividade, até de individualidade, porque o sujeito do qual falamos é um sujeito coletivo, mas ao mesmo tempo o sujeito de direitos é também o indivíduo diante do Estado. Então, para pensar que a psicologia caiu de paraquedas em qualquer política atual, eu já acho um pouco uma acusação meio sem fundamento. Nenhuma profissão teria um espaço numa política assim, de paraquedas, né? Porque toda política pública ela surge numa arena de disputa muito intensa. São muitos debates, muitas discussões, muita negociação para você estabelecer quem atua, como atua, né? Quais as formas de inserção numa política. Em nenhuma delas uma área profissional vai conseguir um espaço assim de paraquedas, jamais, né? Com luta que você vai conquistando o direito de falar, de se posicionar. As contrações de nebulosas me trouxeram aqui, mas em torno de 5 anos estarei formado supostamente o suficiente pra sair, porém não o suficientemente adaptado. Não sou de nêutron e até poderia ser gigante. Durante o caminho vi alguns sonhos podados que estão distantes da noção de interpretação e conscientemente são sabotados e se tornam dados. Não explodi algumas vezes pela gravidade. A gravidade de alguns fatos me deixou frustrado. Foi aqui que eu entendi que ter nunca foi ser. Sabe que eu não sei, de certa forma me deixou aliviado. Avançando na compreensão da abóbada celeste. Há quem aprenda que São Paulo não é zona oeste, como se eu tivesse algo muito precioso. Todavia o não saber me engrandece. A gente cresce, nunca coube um paraquedas. As minhas 5 pontas sejam luas. Aceita a minha hora de brilhar. Percebi em certo instante que não sou o sol. Ainda permanece aqui a possibilidade de agregar, convivendo com olhares que subvertem o conteúdo. Já precisei ser cadente pra não passar batida. Em algumas batidas questionar o meu percurso, por favor. Não me confunda com meteoro perdido. Eu não tinha nada e me senti incrível, até o dia que eu descobri que existe um tudo como Capitão Raí, o terror do Morumbi. Nas faltas entendi e desbravei o mundo. Em uma certa lenda tudo termina com começos. Até eu chegar com o carneiro houveram tropeços. Perdemos tempo questionando a Dona Maria. Deus chegou lá já tem muito tempo. Nós somos só um ensejo na forma de radiação perpasso pelo espaço. São tempos aguardando o sistema cobrir o Brasil. Apontaram-me como um rastro de poeira estelar, que eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Passei mais do que 4 ciclos no escuro deserto do céu. Passaram alguns anos discutindo meu papel. Por vezes um quase, um sempre, um nada de teste. Pararam pra ouvir, então não me diga, não conteste. Nem em casa ou pessoa, longe de prancha. Nunca soube ser metade de clichê, me entrego por inteiro. Eu até sou um admirador de árvores, mas não me pendure só no alto de pinheiros. E sobre algumas coisas tenho falado acima de taças sobrepostas a mesma uma série de falácias. Meu antigo costume era o de fazer
fazer perguntas. Quem diria que só ouvir me levaria às graças? Se contra dogma e doutrina, além de uma linha, não me sucumbo nem me resuma a uma vertente. Chegamos longe demais pra desistir de quem somos. Aceite o diferente, então verás algo diferente. Prefiro não confiar que o acaso vai me proteger. Hoje em dia, inclusive, não me permito distrações. O tempo que eu viverei não depende da minha massa e de forma massiva foco em unir concepções. O atrito do ar não vai me incendiar. Tive algumas falhas de brilho tentando alcançar. No espaço a solidão sempre foi tão normal. Resolvi olhar pro lado, sempre estiveram lá. Eu sempre estive lá, buscando válvulas de escape. Vejo quem sorriu, parte de mim soa como lanterna dos afogados. Em constante combustão anseio por um fim que inicie o reconhecimento do meu legado. Às vezes cê me pergunta por que sou tão calado. Talvez não tenham realizado as perguntas certas, ou o erro seja esperar respostas adivinha. O que acontece se pedem poesia pra um poeta?